boa tarde. Agora meio-dia com mais um minutinho. Estamos começando o programa Central do Esporte de hoje, que é uma quarta-feira, dia 10 de fevereiro. A gente está chegando aqui na Rádio Cidade de Tubarão com o programa Central do Esporte todos os dias do meio-dia a 1h25 graus a temperatura aqui em Tubarão, e a gente vai começando o Central nesta quarta aí para falar muito sobre os principais assuntos do momento no mundo dos esportes. A parceria do Central, o oferecimento é de Vipcar Nissan, que apresenta a novíssima Nissan Kicks 2022, simplesmente um espetáculo. Pré-vendas nas lojas Vipcar Nissan. Abraço para a rapaziada da Vipcar Nissan com a gente. Restaurante e rotisserie Bom Apetite, novo endereço na Rua Lauro Miller 478 ao lado do cartório, e você encomenda o seu almoço no 3622-3993, 3622-3993. É isso aí, Central do Esporte no ar nesta quarta-feira, 10 de março de 2021. Vamos apresentar quem está conosco aqui para falar bastante sobre os assuntos do momento, principalmente na nossa região, a começar por ele, Marcos Vinícius. Tudo bem, Vini? Boa tarde. Oi, César. Boa tarde para você, pro ouvinte da Rádio Cidade, pro Guilherme Falquete. Oi, Matheus Aguiar. Estamos aí, mais uma quarta-feira aí. Guilherme Falquete, todas as quartas com a gente. Tudo certo, amigo? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Estamos aqui para mais um debate de futebol. Um abraço pro Vini, pro Matheus, pro César e principalmente pro ouvinte da Rádio Cidade. Matheus Aguiar, boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos, um abraço, boa quarta-feira para quem está ouvindo. Que seja uma excelente quarta para todos nós e para você que nos acompanha. Vamos aos assuntos do programa. Antes, só preciso dar o recado aqui que a gente está ao vivo no Facebook e também no YouTube. No YouTube entrando a partir de agora, inclusive. E você pode nos acompanhar aí através das redes sociais, mandar sua mensagem. 999264448 é o WhatsApp para você também se manifestar. A gente fala no programa de hoje aqui sobre o Hercílio, afastamentos no Hercílio Luz, saídas no Hercílio Luz Futebol Clube em meio ao Campeonato Catarinense. Vamos discutir bastante este tema, afinal o Hercílio é o representante da cidade na primeira divisão do futebol de Santa Catarina. A gente fala sobre, né, o que aconteceu ontem no futebol nacional, evidentemente, né? Libertadores da América, o Santos já começou ganhando, tivemos aí Copa do Brasil, hoje tem muito mais futebol, tivemos Liga dos Campeões ontem, a gente pode evoluir para esses assuntos. E outro assunto que talvez seja um dos principais destaques das redes sociais no momento é sobre a troca de nome do Maracanã. Você concorda com isso? Você discorda disso? Pode mandar pra gente aí, a gente vai trazer aqui a nossa opinião ao longo do Central do Esporte, beleza? Bom, então tá, vamos começar com o Hercílio Luz, o Hercílio que ontem anunciou os afastamentos de Juan e Luanderson. O Juan atuou em uma partida contra o Próspera, 45 minutos, foi substituído no intervalo com uma imensidão de passes errados e já tínhamos esta informação que seria afastado. Mas ontem o comunicado trouxe não só o afastamento do Luanderson, como o afastamento do Juan, como o afastamento do Luanderson, que veio como talvez a principal contratação do time para este campeonato catarinense, e ele deixa também de fazer parte do elenco nesse momento e imagino que já não vá mais jogar este Campeonato Catarinense 2021 e nem vá mais vestir a camisa do Hercílio Luz. Duas saídas significativas dentro desse grupo. Como é que a gente pode analisar esse contexto, Matheus, Gui, Vini? É mais um ato que vai para a listinha dos erros do Hercílio Luz para 2021, né? Erros que não à toa colocam hoje o time como o pior do Campeonato Catarinense em 3 rodadas de competição. Isso é fato, são vários erros, esse é mais um. O afastamento foi um acerto, mas você ter feito esse diagnóstico talvez tarde demais e ter talvez não visto melhor a condição de trazer esses atletas, principalmente o Juan, antes do campeonato, é sim um grande erro que você não pode cometer na primeira divisão. Quem viu o Luanderson jogar nos 3 primeiros jogos, viu um jogador completamente displicente, desinteressado em todos os confrontos, mal fisicamente, fraco no combate, tecnicamente ele não acrescentou em absolutamente nada. E os olhos estavam no Luanderson porque ele é o jogador que chega no Hercílio Luz com a maior expectativa. Você falou em talvez, eu falo que ele foi a grande contratação para o Campeonato Catarinense, o maior nome. Torcedores de outros times maiores ficaram sem entender por que os times deles não contrataram o Luanderson e por que ele veio para o Hercílio Luz, um time que tinha vindo da Série B do Campeonato Catarinense.
Talvez esses 3 primeiros jogos tenham mostrado um pouco desse critério, né? Então, um jogador absolutamente desinteressado que o Ercílio Luz acabou afastando. Tem um ponto que deixa a situação ainda mais grave. A faixa de capitão foi dele no primeiro jogo. E aí ela é até explicável, porque na pré-temporada, pelos relatos que a gente tem, não pelo que a gente viu, porque a gente não pôde ver pré-temporada e nem jogos, o Anderson era um dos líderes do elenco. Gritava, orientava, chamava atenção. Aí recebeu a faixa de capitão para o primeiro jogo. Volante, líder, bom jogador, enfim. Talvez ele tenha se dado bem a partir do grande jogo que o Ercílio fez no segundo tempo. O Ercílio traz um empate, o Anderson passa batido. No segundo jogo, ele faz de novo uma atuação fraquíssima, de novo como capitão. Na terceira partida, ele de novo entra no time titular, só que aí perde a faixa de capitão para o Rodolfo, mas segue no time. Agora é afastado. Então o Ercílio Luz errou demais em todo esse processo. É mais um momento que mostra que o time, infelizmente, tem executado seu planejamento com alguns equívocos que podem custar caro para o time aqui de Tubarão, mas, apesar de todos esses grandes erros, ele acerta em afastar os dois, tanto o Juan quanto o Anderson, porque era a melhor medida a ser feita. Ele está tentando diagnosticar os problemas que esse elenco tem vivido, não só os que passam pelas atitudes do treinador. É difícil a frase que eu vou falar agora, mas eu concordo com o Matheus. Cara, teve toda uma pré-temporada, teve jogos para você testar esse elenco, 3 jogos, vamos lembrar aqui onde o Ercílio venceu apenas um, empatou outros 2. E o Anderson entra como titular, entra com a faixa de capitão os 2 primeiros jogos, entra como titular no terceiro e é afastado. O que a gente espera do jogador que seja afastado de um clube? Um jogador que não está jogando, um jogador que não esteja jogando, esteja na reserva e não esteja rendendo. Então, não dá para entender o porquê da escalação do Anderson, se ele foi tão mal assim. Todo mundo viu que ele foi mal nos primeiros jogos e também no terceiro. E por que a faixa de capitão para ele? Também contesto a escalação do Juan. Se ele estava fora do peso, jogando mal, treinando mal, não deveria ter sido escalado contra a equipe do Próspera. Então concordo que esses erros são fortes na equipe do Ercílio Luz. E como o Matheus falou, explica porque o Ercílio Luz está na última colocação do campeonato, brigando para sair dessa zona incômoda que é a zona do rebaixamento. E vai brigar bastante por esse início ruim de campeonato. Concordo com o Matheus Aguiar, concordo com o Vini também. Vamos ver os pontos. É difícil você trazer um jogador como o Anderson e não dar a faixa de capitão logo no começo, eu acho. Ia causar talvez um zum no elenco e as pessoas iam perguntar por que ele não é o capitão. Então eu entendi que se eu tivesse no Ercílio Luz também, talvez eu desse a faixa de capitão nesses primeiros jogos, tá? Como não vimos os amistosos, pode ser que um time de outra qualidade ele tenha saído melhor, tá? Até porque eu vou reiterar aqui o que eu falei no ar pro Daniel Frasson aqui. Achava bom as atuações do Anderson? Não. Porém, eu achava ele um pouco sobrecarregado, tá? Vou explicar por quê. O Ercílio Luz, como eu falei pro Daniel também aqui, eu acho que ele foi pensado com o Alba, não deu certo. E aí sim ele foi pensado com o Juan, por outros motivos também não deu certo, tá? Então, eu acho que com um volante, aquele para-brisa que rouba a bola, entregando no pé do Anderson, acho que assim ele joga melhor, pelas oportunidades que nós vimos, por exemplo, no Marcílio Dias, talvez. Sim. Até mesmo no Avaí. Só que não deu certo. Ele foi responsável tanto por roubar essa bola, quanto por... Não estou justificando as atuações dele, mas estou dizendo o que eu achei, né? E aí ele não deu certo, ele ficou responsável tanto por roubar a bola, como fazer a transição e entregar essa bola no pé do Renato, por exemplo. Ô Gui, o negócio é o seguinte: ele joga bem de segundo, ele joga bem de primeiro, ele joga bem de zagueiro, ele pode ser o 10 do time, concordo contigo, mas ele não quer. Tem que querer. Ele não quer. Chegar lá. Então não adianta, você pode colocar o Gattuso para ser o primeiro volante dele, para pegar um primeiro volante que não deixa passar nada. Aliás, o Gattuso deveria jogar contra o Vini em algum jogo, né? Só para dar uma pegadinha. E deixa o Anderson do segundo. Ele não quer. Tá, mas Ele não teve quer. treino? Não teve treino pra identificar isso? Tá, calma, não tô falando, Só tô questionando o teu comentário. Eu concordo contigo. Ele não quer. E o Ercílio viu 3 jogos para diagnosticar que ele não queria.
Demorou. Demorou? Por que o cara começou? Porque na pré-temporada ele foi um grande líder dentro do elenco. Primeiro jogo ele já mostrou que não queria. Segundo, igual. Terceiro, eu tenho certeza que ele mostrou também no dia a dia. No dia a dia dele. Em reunião, em treino, em obedecer regras, etc. Quando o cara não tá focado, ele não tá focado e deu, né? Não tem essa. Então é o seguinte, eu acho que o Ercílio ele erra nesse ponto, né? Com todo respeito, mas erra nesse ponto. O que escalou o Luanderson no primeiro jogo? A pré-temporada. Beleza. O que escalou o Luanderson pro segundo jogo? Não foi o primeiro jogo. Não pode ter sido a pré-temporada. Jogo escalou ele. Não. Mas não foi o segundo que escalou ele. Ele não ia mexer, ele não ia tirar o capitão dele num time que com a menos empatou lá dentro com o Criciúma. Ele não ia fazer isso. Pro terceiro, aí você poderia pensar. Ele decidiu manter e tirou a faixa. Aí mesmo que o cara não queria, né? Talvez tirar a faixa, aí é pior ainda. Talvez se fosse 1-0 pro Criciúma acabasse o jogo daquela forma, teria mais mexidas pro segundo jogo. Mas o Luanderson é difícil, né? Mas qual foi a informação que chegou? O Luanderson é um cara participativo, ele cobra. Mas peraí, só em treino? Será que ele fazia isso só em treino? Jogava horrores só no treino? Para ser titular? Então é isso que a gente cobra, um diagnóstico cedo dessa situação para que ele nem comece. Vamos lá, ele para mim não chegou a comprometer o Ercílio Luz em nenhum momento, mas deixou de jogar futebol e aí deixou de ajudar a equipe do Ercílio Luz a conseguir o resultado. E isso para uma equipe que contra o Próspera, um dos principais adversários da equipe do Ercílio, porque foi quem subiu junto com ele, o Ercílio precisava muito dos 3 pontos, no mínimo um empate devido à situação da expulsão. Então ele não contribuiu com a partida para ajudar. E aí o técnico tem que ver isso, gente. O treinador tem que ver isso, a comissão técnica tem que ver isso. Então falha bastante. Vamos fazer aqui, a gente já falou, agora eu queria contrapor e fazer o papel do copo meio cheio agora. Pelo menos está sendo visto agora aquele negócio do antes tarde do que nunca. Apesar que 3 rodadas não acho tão tarde assim, poderia ser pior. Pelo menos a gente está vendo cobrança no Ercílio Luz. Poderia ter sido pior, na minha opinião. Tá? Em 3 jogos, não serviu, amigo? Pega o teu boné, um abraço, valeu pelos serviços prestados. E aí, eu acho que eu tô gostando de ver essa cobrança. Sabe o que ele poderia ter feito? Treinador embora. Que é o mais fácil. Consertamos erros, deu tudo certo. O treinador ia pagar pelo cara preguiçoso que ele tinha no campo, que chegou só pelo nome. Por isso que eu tô fazendo então, contrapor o copo meio cheio. E consertar isso. Aí o que vai ser visto aqui? Os outros atletas... peraí. Se o Luanderson não tá correndo por nós e ele foi afastado, então nós vamos ter que correr agora. E aí eu acho que o copo meio cheio que eu quero dizer... Ficou um bom exemplo para os outros jogadores agora. Olha aqui, liga lá no Brusque agora. Lá no Brusque, nós estamos mandando o Juan de volta para vocês aí, porque aqui ele não quer. E o Fabinho pode ir na mesma, tá? Fabinho pode ir na mesma. Eles vão dispensar lá. Porque o Juan não serve para a Série B do brasileiro. O Fabinho não serve. Se aqui os caras não querem, então o Ercílio, então tá, tchau, acerto contigo aqui, pago o que eu te dei, volta para lá. Mas é isso que eles vai vão acontecer. Pra rua lá. Então é o que o Gui falou. Se eles a partir de agora definitivamente não entrarem no processo, um abraço para a carreira, eu diria, desses, principalmente do Juan, né, que infelizmente não consertou, né? Ele poderia ter sido o Jansson, daquela safra do Criciúma, né? Começou mal, indisciplinado, hoje está muito bem, titular de Série B de brasileiro, mas ele está mais no processo de quem infelizmente não está se dedicando para o futebol, né? Tinha uma grande oportunidade jogando o Catarinense da primeira divisão aqui no Ercílio, num time que aparentemente brigaria por algo a mais, né? Fala, Vini. Ok, agora mostra o rendimento do Ercílio, né? Já que foi afastada as peças ruins, agora o Ercílio tem que mostrar rendimento, tem que jogar futebol contra o Marcílio e contra o Chapecoense, que são os 2 principais próximos jogos da equipe do Ercílio Luz, e tem que vencer e tem que conquistar ponto. Não adianta afastar jogador se não mudar a atitude dentro de campo. E aí passa pelo treinador também, apesar de vocês não concordarem. Eu também acho que uma modificação aí na postura do time sempre passa pelo treinador, né? Ele quem tem que chacoalhar o vestiário agora nesse momento. Ele é o comandante do time. Agora eu queria voltar num ponto, Gui. Eu acho que o Ercílio em nenhum momento ele foi acomodado até agora, né? Na parte diretiva, tá? Porque quando os caras foram expulsos lá, eles foram lá e multaram os caras.
Quando o Luanderson e o Juan não deram conta, eles foram lá e afastaram os caras. Entende? Então eu acho que o Hercílio não está acomodado. Uma coisa que a diretoria do Hercílio não pode ser acusada no momento é de omissão. Eles não são omissos, eles estão tentando mudar. Agora, se não vai dar certo, aí de repente é porque eles fizeram a escolha errada. De repente a melhor escolha não é manter o treinador. De repente, entende? Sim, eles detectaram que até agora que não é a culpa do treinador. Não é só culpa do treinador, vamos dizer assim. Tanto é que, ainda, continuando na tua fala, quando a gente viu, e eles também viram que precisava de um centroavante 9 referência, em 3 rodadas foram lá e trouxeram. Aí tá um problema. Eu acho que devia ter trazido. Aí tudo bem. Aí eu acho que devia ter trazido antes. Tá? Pro Renato Henrique municiar alguém, tem que ser um centroavante naquele estilo. Poderia ter trazido antes. Mas não estão apanhando parado. Em 3 rodadas, o estilo do Hercílio, faltou um 9. Foram lá e trouxeram. E tem outra, tá? Se o treinador barra um jogador com esse nome, com essa expectativa, talvez o grupo não reaja da melhor maneira. Tem isso, Matheus. Sempre acontece no futebol. Quando o treinador ele quer barrar o cara que é o mais popular, digamos assim, ele se dá mal, ele perde o grupo. Se a diretoria faz isso, a história é outra. Então o que a diretoria está dizendo hoje pro grupo? Olha aqui, ó, não precisa o caranhato barrar o cara que não quer, eu barro. Se vocês não quiserem jogar, tudo bem, não é o caranhato quem vai tirar vocês, eu vou tirar. É esse o recado que a diretoria está passando pro grupo. Então ela fez um diagnóstico e ela tentou encontrar, peraí, onde é que está o problema desse time aqui? Será que é só o técnico? O que mais eu posso fazer para consertar, para ajudar o treinador que eu tenho convicção que vai dar certo? O que a diretoria pensa, é o que eu estou dizendo aqui. Eu vou afastar determinado jogador que não está querendo. E eu acho que ela fez isso. Eu vou trazer um atleta que pode agregar no plantel. Eu vou fazer isso. E vai dando munição para o treinador fazer o seu trabalho. Até o momento em que ficar insustentável se ele não conseguir consertar. Aí vai para o plano final, que é trocar o treinador, que é o que pode acontecer nas próximas rodadas se os resultados não chegarem. Então, o ato de afastar o Luanderson vindo da diretoria é bom. Melhor que fosse o treinador barrando. Melhor do que se fosse o treinador barrando. O erro foi demorar tanto para fazer esse diagnóstico. É só que o treinador que toma a cara a tapa, né, gente? 3 jogos que a equipe conseguiu somar apenas 1 ponto, de 9, somou apenas 1, né? E aí tem uma dificuldade muito grande. Cara, pra mim o Anderson não deveria jogar o 3º jogo. Pelo que jogou no primeiro e no segundo jogo, não deveria. Essa parte deveria, pra mim, mais uma vez, vir do caranhato. Ok, a diretoria barrou os jogadores, perfeito. Mas o técnico tem que fazer alguma coisa também. Não pode ser, vou esperar a diretoria fazer alguma coisa para poder mudar no time. Isso não pode acontecer. São 3 rodadas perdidas já pro Hercílio, onde faltam apenas 8. Pois é, já tá em cima, né? Já tá em cima, o Campeonato Catarinense chegou na sua 3ª rodada já, vai pra 4ª, e o Hercílio tem uma guerra contra o Marcílio Dias no Aníbal Costa, dia 20, né? E aí a gente vai discutir em seguida as cirurgias que o Caranhato vai fazer nesse time, né? Porque ele vai fazer modificações grandes dentro de um time, né? Ele tá abrindo mão do jogador que fazia, em tese, a saída de bola do time, que é o Luanderson. Então ele faz uma cirurgia no centro, onde as coisas acontecem, vai ter uma modificação grande ali naquele setor, né? E a gente pode discutir isso na volta no intervalo, essas trocas que serão feitas na meia cancha do Hercílio, como diria Oswaldo Borges, no sistema de meia cancha, Matheus, fala o Oswaldo, né? Abraço pro Oswaldinho, abraço pro Ventura também, que tá ouvindo a gente aqui, diz, pra esse debate vocês não me chamam, né? Ventura tá sempre convidado aqui, portas da Rádio Cidade sempre abertas pra ti. Fala, Matheus. Matheus. Ia deitar no meio campo do adversário do Hercílio, com o Anderson preguiçoso do jeito que era, né? Mas se bem que o Oswaldo tá meio mala ultimamente aí, não quer mais jogar e tal, não fala mais com ninguém, tá meio estrela. O estilo do Oswaldo é estilo do Zidane, já falei isso pra ele. Eu chamo ele de maestro. Ele é o Zidane, cara. Ele é o Júnior. Tá pegando a mala do Ventura, né? A convivência. Olha só, pra fechar o assunto aqui, ainda tem mais um minutinho ainda pra fazer um intervalo. Pra fechar o assunto aqui, o Luanderson, quando ele veio pro Hercílio, eu fui falar com alguns amigos lá de Vacaria, onde ele passou pelo Glória. Aliás, a torcida do Hercílio disse que o cara, pra jogar no Hercílio, tem que jogar no Glória. É o Flamengo, né? Tudo é o Glória. E o Anderson passou por vários times aqui do estado, né? E você vai estar... Poderia ter ido do Barroso, né? Itajaí, do Marcinho. É que assim, né? Eu conheço todos os bares de Vacaria, eu não conheço todos os bares de Itajaí, entende? É aí que tá. Você conhece o quê? Conheço todos os bares de Vacaria, não conheço todos os bares de Itajaí. O que eu tô querendo dizer é que eu conheço todos os cantos de Vacaria. Você é da vida boêmia. Entende? Você é da vida boêmia lá de Vacaria? Não, vamos falar sério. Vamos parar com a galhofa. Tem tanta opção lá, né? Vamos fazer um programa legal pra fazer, o cara.
Vamos fazer um programa legal. Cara, e aí os meus amigos me falaram, o Landerson aqui dava uma enxugada e tal, né? Só que isso foi bem antes do Marcílio Dias, né? Então, na minha cabeça, por isso que eu não levantei esse tema aqui quando ele veio, o Landerson tinha mudado o seu perfil. Ele tinha, o Landerson jogou Série A de brasileiro, cara. Jogou Série A de brasileiro no Avaí. Então, aparentemente, ele tinha mudado, de repente, né? O jogador evolui, fica mais experiente. Jogou no América de Natal, né, gente? Um clube grande do norte do país. E aí... Eu sei o que você vai falar. E aí, cara, e a pergunta que vem à tona agora é: o Landerson teria voltado ao seu habitat natural, digamos assim, ó? Só rápido a sua pra responder. antiguidade? O Rudinei. Pronto, né? Vai o lá. Rudinei, ele dizia que não tava mais, etc. Tal. O Rudinei, todo mundo sabe do Rudinei, né? Me diz um ouvinte que vai dizer que ele não entregava. Jogava fácil. Foi seleção do Catarinense. O Anderson quer o Sereno, gosta do Sereno. Tudo bem, cara, vai pro Sereno. Entrega o que tu sabe aqui no campo. Não fazia isso. Então o ponto não é, voltou pro Sereno, etc. Cara, se tu entregar lá dentro, já é meio caminho. Só o exemplo do Rudinei, pra mim, já basta. Só pra esclarecer o que o Matheus quis dizer. Qualquer coisa você me corrija, Matheus. O Matheus não tá dizendo por Ercílio Luz hoje, em 2021, trazer o Rudinei. Ele está dizendo que o que o Rudinei jogou no Ercílio Luz serviria hoje. Tô certo? É isso, Matheus? Não sei, hein? Não, cabe, hein? Falo no exemplo sereno. No exemplo sereno. No exemplo noturno. Alguém pegava no pé dele? Não, cara. Eu pegava, o cara no campo jogava. Ele corria. O Nazareno acho que chegava e dizia assim: pô, vai. Tira o monstro da jaula, igual aquela, como é que é aquela do Beto Carreiro lá? Fica esqueci o nome, cara. Gorila do Beto Carreiro lá, não sei fica qual é. lá querendo sair da jaula. Você vai, então sai, pode sair, mas depois tu me entrega aqui no campo, cara. Entendeu? O Rudinei era assim. Teve vários jogos que o Ercílio Luz perdeu, mas o Rudinei correu bastante. Tá? Ele caía pela direita, ele ajudava o volante lateral direito. Que também a gente tá falando de um jogador de qualidade, né? Ele improvisou de lateral já, o Rudinei também. Altura, ou seja, faz o gol de cabeça, igual fez contra o Atlético Tubarão lá do empate. Polivalente o Rudinei. Sempre gostei dele. Agora, não caberia ele, acredito eu, em 2021 no Ercílio Luz. Mas o que ele jogou no Ercílio Luz é o que tá faltando aí. É entrega, é correr, é atitude. E também, né, Matheus, que às vezes se cria um estereótipo, né? O cara não tá bem, ele tá na noite. Às vezes não, às vezes o cara tá em casa. Às vezes ele não rende, né? Hoje a noite é em casa, né? Então tem que tomar o cuidado. Tem esse outro ponto, que é a noite em casa, é o Covid. Então essa é uma outra preocupação que as diretorias têm que ter. O jogador, ele não pode ter uma rotina igual a que ele tinha antes do coronavírus. Então esse cenário também preocupa. E eu tenho certeza que internamente lá dentro do Ercílio, isso também pesou. Quer dizer, o clube tentando de todas as formas conter a Covid para não ter prejuízo no campeonato. E determinado jogador nem aí para os protocolos. Daqui a pouco ele vai lá e pega, passa para outro, assim vai, o clube se ferra porque ele foi indisciplinado. Então também tem esse outro cenário, a falta de cuidados em relação ao próprio coronavírus. E outra coisa, cara, que aí é uma crítica ao Ercílio, né? O Juan, quando ele entrou em campo contra o Próspera, eu falei durante a transmissão narrando: ô, Matheus, você não acha que ele tá meio pesadinho? E o Matheus, não, mas ele tem o tipo físico, né, de ser um pouco mais pesado. Cara, mas nitidamente dava, né? O Vini acompanhou mais de perto ali, Vini? Não, sim, claro. Dava O Vini pra ver que entende ele do tava, assunto, né? né? Ele é parecido só fisicamente. pontuar, se sou eu é gordo, o Juan é o porte dele que é assim. Então, são 2 pesos, 2 medidas. É aquele jogador, né? Mas olha aqui, Fala. quem é que explica? Eu quero perguntar isso pro Caranhato. Por que o Caranhato coloca o cara que não tinha sido nem relacionado no primeiro jogo de Aí, titular cara, lá? Não, e aí, Por quê? e outra coisa. Não tem explicação, o Caranhato se o cara, aí é treinador, tá? Porque eu acho que assim, ó, se o cara tá com o percentual de gordura acima, ele não tem que jogar, cara. Não tem que jogar. Ah, tá com um pouco a mais ali da gordura. Beleza, vai recuperar, então no próximo jogo daí tu entra. Quando tu tiver no teu peso ideal, tu entra. E agora eu vou pegar o pior cenário. O cara tem 11 jogadores pra colocar no campo, só. Todo mundo não pode. Tá. Cara, ele tinha o Jonathan, ele tinha o Lu Anderson. Só pegar 2, que poderiam jogar ali na primeira função. E ele colocou a cabeça do Anderson. Pô, esse cara aqui não tá no percentual, eu não tô jogando. Ele tentou. Igual a gente chama aqueles jogadores que chamado leão de treino, que treina bem, mas na hora do jogo não entrega. Gustavo Vermel. Também tem o contrário. Já vimos vários jogadores aqui que no treino não tá nem aí e no jogo desossa. Vou te citar um exemplo. Romário. Silvio Gomes.
no Ercílio. Lembra aquele zagueiro fortão? Geladeira? Daquele geladeiro que ficou na Série A? Eu acho ele bom jogador, Silvio. Mas o treino dele era zero. Mas chegava no jogo, o cara virava Se entregava. um maluco, um gamarra e ganhava. Chegou a quase desmaiar no campo de tanto correr. O pior time do Ercílio ficou na Série A. Quem é que explica isso? Então, assim, Vontade, né, cara? eu acho que ele tentou ver se ele não era um leão de treino ao contrário, vamos dizer assim, sabe? Mas aí... Ele tentou ver. Agora, aí entra no que o César falou. Tá, mas e o percentual de gordura? Aí por isso ele se perdeu. Por isso, e o Jonathan, Matheus, ele tava pensando em botar na lateral direita contra o Criciúma nesse jogo que você citou. A dúvida era dele. Ele tinha o Cadu para esse jogo e tinha o Giovanni. Não, e acabou usando o Cadu, eu acho, na titular. Mas ele pensou em botar o Jonathan ali. Então, o que ele deve ter pensado? Eu tô fazendo uma de advogado do diabo aqui, para tentar entender por que ele fez isso. Você tem a foto do Carinhato no quarto. Não, eu tô tentando entender por que ele fez isso. Ele queria um volante marcador para liberar o Anderson. Só pode ser isso. Ele não troca as peças que deveria, mas no terceiro jogo ele mexe bastante na equipe. Então, pra mim, não tem desculpa. Vai, César Augusto. Vamos pro intervalo aqui no Central para VIP Carniçan e Restaurante e Rotisserie Bom Apetite. Voltamos com o Central aqui na Rádio Cidade Tubarão, agora meio-dia com mais 29 minutinhos. Eu sou o César Augusto e estou rodeado de parceiros debatedores aqui no Central de hoje, o Marcos Vinícius, o Guilherme Falquete e o Matheus Aguiar. Tratamos bastante no primeiro bloco sobre a saída do Luanderson e a saída também do Juan, volantes que deixam o Ercílio Luz, deixam o grupo do Ercílio Luz, né? Oficialmente eles ainda são jogadores do Ercílio, não sei se continuarão sendo, e imagino que não tenha muito clima para isso após os caras serem afastados, a menos que troque o treinador, né? E o treinador, por enquanto, é o Marcelo Carayanto e deve seguir como o comandante do Ercílio, então a gente tem que aguardar para saber o que vai rolar aí com o Luanderson e Juan, né? Se vão realmente sair do grupo ou não. Que é, Vini? Tu achas que tens alguma informação, Vini? Você falou do Caranhato, o Matheus me olha. O que eu tenho a ver com isso? Ganhando tá lá, né? O que tu achou da vestimenta do Vini hoje ali? Vini, bem vestido, muito bonito, parabéns. Olha só, vermelho e branco. Já que vocês tocaram, o Vini tocou nesse assunto aí, vocês queriam a saída do Marcelo Carayanto? Gui, eu acho que tu não opinou aqui na Rádio Cidade sobre isso ainda, né? Bom, então vou opinar. Sou contra a saída do Marcelo Carayanto com os 3 jogos, tá? Ele não conseguiu mostrar o trabalho dele pelo seguinte: um jogador expulso no primeiro tempo, no primeiro jogo. O segundo jogo, o jogador expulso também, porém com concorrente direto. E no terceiro jogo, a mesma coisa que aconteceu nos outros 2 jogos, tomou um gol muito cedo. E o trabalho do Carayanto pelos outros clubes, pelo menos eu acompanhei mais no Cascavel, ele era um time mais reativo. Ele conseguiu ir longe no estadual do Paraná com um time mais reativo. Aí ele não tomava o gol e na hora H ele dava aquela escapada e matava o jogo. Só que ele saiu da característica dele no Ercílio Luz porque ele é obrigado a sair mais pro jogo porque está perdendo. Então ele não conseguiu botar o trabalho dele em prática ainda. Próximas 2 rodadas, Marcílio Dias, esse tem que ganhar, concordo com o Vini. Esse aí, lá no planejamento da direção, tem que botar os 3 pontos. Só que depois sai para jogar contra a Chapecoense. E aí a gente sabe que não dá para marcar nenhum e nem 3 pontos nesse contra a Chape lá fora. Não é por uma derrota que possa, talvez, vir lá em Chapecó, que tem que balançar de novo. Agora, tem que mostrar evolução tática no time. Se o problema era quem não corria, e agora detectaram e saiu, então agora a gente tem que ver a evolução tática contra o Marcílio Dias já, tá? Então manteria mais. Essa é a minha opinião. Sim, o Vini acha que tem que trocar e o Matheus acha que tem que permanecer, é isso? Não, peraí. Você, Matheus, fica botando palavras na minha boca, nada a ver. Eu acho que o desempenho do Marcelo Carayanto é fraco. Acho não, eu tenho certeza, porque em 3 jogos conseguiu somente 1 ponto. Para mim faltou pulso firme do treinador em questão a atletas. Você vê a diretoria afastando e o treinador colocando para jogar. E para mim, não conseguindo pontos contra o Marcílio Dias e a Chapecoense, o treinador tem que sair. Ainda mais agora que a diretoria já fez a sua parte. Então tá, o Vini é contra o Marcelo Carayanto, Matheus. Não, eu acho muito ruim, para não citar uma outra palavra aqui, que a gente esteja pautando isso.
Pô, quando ele foi anunciado, ficaram aqui que no Paraná... Não é ruim, Matheus, Deixa não eu é concluir ruim. aqui. Tá. Que ele foi muito bem lá no Paraná e que foi semifinalista do Campeonato Paranaense e que tem um bom trabalho, entrevistamos ele aqui, etc, etc. Agora tem que cair com 3 jogos? Espera aí. Então a gente tem que fazer o nosso meia-culpa aqui. Por que que todo mundo não, muita gente acreditou que era um excelente nome e agora a gente está tentando discutir se ele deve ser demitido com 3 jogos, sendo que em 2 ele jogou com a menos? Eu não acho que caiba essa discussão, então a minha opinião está óbvia. Matheus, eu acho que a discussão cabe a partir do momento que o gerente de futebol do clube vem aqui na Rádio Cidade e diz que o técnico sabe que ele balança não ganhando 3 jogos. Ou ele falou assim, o Caranhato sabe que ele balança se ele não ganhou os 3 jogos. Então é uma discussão que a partir daí cabe. Esse é o gerente de futebol do Ercílio Luz, desde a Série B do ano passado. Que não ficou com o treinador na pré-temporada, que montou um plantel pro estadual sem centroavante. O gerente de futebol, que tinha que vir aqui no microfone e dizer que o cara tinha toda a tranquilidade para trabalhar, disse que ele sabe que balança com 3 rodadas. Ele disse que parabéns, então. Sabe o que acontece. Pode colocar lá na listinha dos erros. Pode colocar lá mais um, sabe, cheque. Pode colocar mais um lá. Gerente de futebol que diz que o próprio treinador sabe que balança com 3 rodadas. Tá, mas aí você bota a culpa no gerente de futebol e não culpa o técnico pela montagem do elenco também? Eu não disse isso. Tanto que eu já falei aqui, você discorda que se ele cair, sim, tem que cair o futebol, não só o treinador. Isso eu falei aqui. Frente, não no meio do campeonato. Tudo bem. Beleza, olha só, vamos tratar sobre as cirurgias. Abraço pros cirurgiões aí. Porque o Caranhato vai ter que fazer cirurgias no time. Ele já não tem o Luanderson, não tem o Luan. Natan, né? Chama o Natan. Chama o Natan pra fazer cirurgia no time. Mas esse negócio de dirigente escalar treinador é lá no Juventus, não é aqui no Ercílio. E aí o seguinte, amigos, o Eduardo Meurer, ele imagino que ganha a posição, né? A contratação. Vocês acham que ele deveria jogar como o Jonathan e o Eduardo? 2 volantes assim de mais marcação ali, porque o Dudu no Tubarão ele era o 5. Era o 5 e o Davi era o 8. Ele era o 5 mesmo, né? Era o cara ali que ficava na frente da zaga. Vinha buscar a bola entre os zagueiros, inclusive. E o Jonathan, aparentemente, também é esse jogador. 2-5, será que seria a estratégia mais adequada? Ou, de repente, utilizar o Renato, colocar o Renato Henrique mais atrás, como ele fez lá contra o Juventus, que jogou ali buscando bola também? Como é que vai ser essa cirurgia aí do Caranhato no meio-campo do Ercílio? As opções vão acabando, né, César? Vamos lá. Quem saiu no meio-campo do Ercílio? Alba, o Anderson e o Juan. Isso. Saíram 3. Quem chegou? 1. O Eduardo Meurer. Dudu. Mas então, tem o Renato Soares que joga ali também, né? Mas as opções vão se acabando. Não tem muita opção pra você botar. São 4 agora, né? Você trazendo o Renato Henrique mais pra trás. Então, pra mim, joga os dois. O Meurer e o Jonathan. E o Jonathan? Mas não fica muito defensivo, Vini? Fica defensivo, mas aí é a opção que você tem, né? Você vai recuar quem? O Renato Henrique? Como é que fica a saída de bola, Matheus? Não, vai jogar o Renato. Meurer e Renato. É a dupla de volantes. Você Renato tem que Henrique ou Soares? Não, Soares. O Renato Henrique é o 10, ponto. O Renato Henrique contra o Juventus, ele foi um marcador, porque o Caranhato jogou com 3 atacantes. Ele tinha que ter abdicado de um atacante e colocar um outro meia, para jogar num 3-5-2. Ele não fez isso em Jaraguá, e aí o Renato Henrique, ao invés de estar chutando no gol, estava marcando. Então o Renato Henrique é o 10 do time, e eu acho que o Renato Soares tem que ser o segundo volante com o Meurer. O Vini quer 2 primeiros volantes para fazer ali a defensiva, não vai ter transição. O Renato sempre tem entrado. E contra o Juventus ele entrou, contra o Próspera, não lembro. Tem outra opção, tá, que a gente não discutiu. O Cadu joga Carlos Eduardo joga na volância também, jogou no Criciúma. Eu não improvisaria, eu deixaria o Carlos Eduardo na direita, Eduardo Meurer, Renato e Renato. Mas o Renato Soares é quase uma improvisação, cara, é meio atacante. Acho que entrou como segundo em alguns jogos e agradou. Acho que é uma opção melhor que a de Meurer e Jonathan. Eu acho que aí a gente tem 2 jogadores de primeira função. Então você tem que encontrar alguém que faça a segunda. O Jonathan não fazia isso nem na Série B. E o Eduardo Meurer, a gente viu nascer na carreira profissional, ele também não faz. Eu acho que por falta de opção vai ter que ser assim como o Vini falou. Agora resta a gente saber... Como o Vini falou, então 2 volantes de marcação, então... Por falta de opção. Eu acho que resta a gente saber se o Ercílio vai ao mercado novamente, né? Porque o Ercílio foi pensado pelo setor do meio campo ser o mais forte da equipe, ser o coração da equipe, ali onde passa a maioria das bolas. E agora, desses que foi pensado, 3 já não estão mais. Então resta saber se o Ercílio vai ao mercado, César. Porque essa formação ali, com Jonathan e Eduardo Meurer, talvez contra a Chape sirva. Mas agora aqui em Tubarão
contra o Marcílio, talvez o time tenha que atacar mais, ficar mais com a posse de bola. Aí tem que ver, por falta de opção, talvez tenha que ser. Mas é difícil você atacar o Marcílio também, tem bastante qualidade no ataque. Vamos lá, tem o Batista, tem o Natan, tem o Zé Vitor. Quem? Quem? O Natan e o Zé Vitor. Natan Cachorrão, você lembra, né? Que odiava o Cachorrão. E o Zé Vitor também, que você falou que era bom. Exato. Também, então. A gente erra. Ontem falei com o torcedor ontem falei com o torcedor e eu disse, cara, não é porque eu sou da empresa que eu sei tudo, tá? Eu erro também, né? E erro bastante, a imprensa erra muito. Cara, eu não vejo mais. achava o time do Silas bom. Não acho o Marcílio tudo isso não, tá? Pelos três não, né? Mas é um time bom. 2 primeiros jogos. Não sei, não acho que seja muito difícil ganhar deles aqui. Não tô faltando com respeito, longe disso. Marcílio Dias tem a sua qualidade, mas eu não acho que ele é tudo aquilo que era ano passado, por exemplo, quando tinha liga com o Vaguinho. Tá? Deixa eu te pontuar uma coisa. O ataque do Marcílio é melhor do que o ataque do Criciúma? É. Melhor do que o ataque do Próspera? Sim. Melhor do que o ataque do Juventus? Sim. O ataque do... perdeu para esses times. Mas não é simples assim, Vini. Não é uma coisa, não tem nada a ver com a outra, Vini. Mas não é só o ataque que joga, Vini. Tá, ô Matheus. Perdeu lá porque teve um jogador expulso, por exemplo. Não é só dizer isso. O Juventus também teve expulso. Cara, é só tu pegar o seguinte: o Cachorrão, o David Batista e o Matheus Batista jogavam no Ercílio. Pra mim, os 3 jogavam no Ercílio. Fácil. Então, olha o ataque. O Vitor jogava. Até se duvidar, até o Zé, quando não tinha o Luizão, ele jogava. Acho que agora o Luizão deve jogar, né? O Zé de hoje em dia é artilheiro. 12 gols ele tem com a camisa do Marcílio. E o time do Marcílio é bom, cara. Adriano Paulista, você não acha um bom jogador? Bom, mas eu tô dizendo o seguinte: Daniel Pereira. Sentiu a eliminação da AD. Na Copa Santa Catarina foi eliminado pro Concórdia. No estadual perdeu ao natural pro Brusque. Depois conseguiu um resultado positivo, né? No segundo jogo contra o... Esqueci agora. Não lembro. Metropolitano. Não. Próspera, ganhou Próspera, correto. A atuação, desempenho não é aquele do ano passado com o Vaguinho Dias, tá? Bem pelo contrário. O primeiro jogo, se não me engano, foi contra o Brusque em Itajaí. E eu acho que foi o César que me falou que o Brusque estava com 9 reservas, né? Desfalques. Isso. Olha os espaços que o Ercílio Luz deu pra Criciúma, pra Próspera e pra Juventus. Também o Anderson igual tu jogando, andando em campo. Cara, eu acho o time Vamos ver se corrige isso, né? Desculpa, mas eu acho o time do Marcílio muito melhor que o do Ercílio. Muito melhor. Muito assim, ó. Paulinho, lateral esquerdo. O Wellington, lateral direito. Luan e Magrão, zagueiros. Daniel Pereira e Xavier, os volantes. Adriano Paulista, o meia. E atacantes aí a gente pode escolher os caras que vão jogar. Natan Cachorrão, David Batista, Natan Ferreira, que é aquele ponta rapidinho. O Anderson Ligeiro, que é o ponta esquerdo. Zé Vitor, eu acho um time melhor que o do... não é muito melhor? Não é muito melhor, mas é melhor. Pra mim é melhor. Ok, mas não tem jogado pra isso. É isso que eu tô dizendo. Papel aceita tudo. Não tem jogado nesse nível. Os jogadores podem jogar muito mais. Hoje não é tudo isso. Mas aí o Ercílio também não tem jogado nesse nível. Tá, mas tô falando do Marcílio Dias. Então, mas eu tô falando do Ercílio. A falta de futebol do Ercílio com o ataque do Marcílio. Então tá, olha, a galera tá se manifestando aqui. E eu vou pedir para vocês se manifestarem mais. 999264448 sobre esses assuntos que a gente discutiu aqui. Os afastamentos dos jogadores do Ercílio, a questão do técnico, a questão da troca do meio de campo, do ataque. E eu já pergunto essa do ataque para vocês também. O Luizão já tem que começar contra o Marcílio ou ainda segura no banco? Minha opinião, tem que ver como ele está clinicamente. Mas como o Ercílio Luz tem como diretor de futebol um médico, e também tem o Dr. Felipe Viana lá, eles vão saber se clinicamente ele está bem para começar ou não. Estando 100%, vai pro jogo ou espera no banco? Para mim, vai pro jogo. Porque tá faltando um centroavante com essa característica nos 3 primeiros jogos. Matheus. Óbvio que tem que... Trouxeram pra isso. Se ele não começar o jogo, aí é outro erro. Ele vai pro jogo, não tem... Nem se tiver 100% ele vai pro jogo. Vini. Concordo com o pessoal aqui. Tem que ir pro jogo, tem que jogar. E curioso pra ver como o Caranhato vai jogar com essa equipe, né? Agora, qual a formação que ele vai usar? Vai usar 2 pontas, um centroavante e 3 caras no meio campo. Acho que não muda a formatação do time. Acho que ele pode fazer uma troca na zaga ali, de repente, também, porque o Rodolfo não foi legal, né? Aí eu pergunto pra vocês. O César viu aqui no programa o elenco do Marcílio Dias, e eu pergunto, o Ercílio Luz é melhor esperar, já que os caras têm um elenco no papel melhor, ou melhor ir pra cima o Ercílio Luz e tentar conseguir esses 3 pontos na marra, vamos dizer assim? Olha, precisa ir pra cima, ele tem que ir pra cima. Acho que não tem outra estratégia.
nesse jogo contra o Marcílio. O Ercílio é o mandante, pro Marcílio o empate é bom. Entende? Eu acho que vai ter que ir pra cima de qualquer jeito, embora seja um adversário muito complicado. Ouvintes, Sérgio Macari tá com a gente aqui, bom dia na escuta. Vocês acham que o time que subiu era melhor que esse? Eu acho esse time melhor que o que subiu. Talvez não tinha que trocar o treinador para ter um fato novo talvez não tinha que trocar um treinador para ter um fato novo nesse time. O sistema defensivo está muito mal, precisa melhorar. Zé Antônio e Cleiton da Copa Santa Catarina de 2019 era uma excelente zaga no Leão. Ele diz que trocaria o treinador e diz que dentro de campo o time não evolui mesmo com muitos treinamentos. O Paulo Sérgio Goulart, boa tarde, já era para ser demitido. O ouvinte chamado Adilson também está com a gente aqui. Vamos pegar a mensagem do Adilson. Boa tarde, projetando o Ercílio nas próximas 3 rodadas. Empate com o Arcílio, derrota para Chape e Avaí, igual a 1 ponto, eu acho que é, né? Com mais um que tem soma 2 pontos. Resultado, segunda divisão. Ele está fazendo uma projeção toda negativa aqui dos próximos 3 jogos. Mas é uma projeção realista, eu diria. Empate com o Marcílio, derrota para Chapecoense e Avaí. Para Chapecoense e Avaí é derrota. Ponto. Essa é a projeção. Mas não serve. Correto, não E serve. Eu tô fazendo uma projeção realista aqui. Eu não tô falando o que precisa. Eu tô dizendo a tendência. Chapecó para Chapecoense perde, claro. Perde. Tendência. Avaí favorito. Então ele vai ter que ganhar o Marcílio Dias. Cuidado, lembra do Marrone, hein? O Marrone, né? O Marrone lembra de Aquilo mim. lá é um em 100 anos. Né? O Marrone lembra bem de mim, né, Matheus e Vini? Sei lá no aquele dia você pegou pesado. Né? Foi muito mal. Outra hora eu explico aí pros ouvintes. O Darlan, boa tarde, Matheus. Você não acha o time do Marcílio bom? Mas não é melhor que o Próspero e Juventus? Cara, eu tô dizendo que o Marcílio Dias não tem entregado tudo o que pode entregar. Ele tem potencial para jogar muito mais. No papel, ele tem potencial para brigar lá em cima. E em relação a desempenho, ele não tem entregado isso. Foi isso que eu falei. O Darlan diz aqui que o Marcílio tem um matador de leão, o Matheus Batista aqui. E o Jonathan Soares está aqui com a gente também, que adorava o programa aqui, mas deu uma sumida, né? E tá tirando uma onda aqui, ele que é torcedor do Tubarão. Ele diz, o David Batista vai meter um gol no Ercílio, dar um mergulho naquele valo, não sei o que, tal. Tá criticando o gramado. Aliás, gramado do Ercílio tá um tapete agora, pelo que eu vi de fotos, né? Foto também, que nem diz o Matheus, aceita, né? Foto e vídeo de jogador aceita tudo. Mas o gramado, ele parece estar em boas condições. No fim, a parada aí do Campeonato Catarinense acabou sendo boa pro Ercílio, que deu pra fixar o gramado e parece estar nas melhores condições agora pro jogo do dia 20. Ainda tem um tempinho ainda, né, Vini? Vi as mesmas fotos que você, tenho a mesma opinião que você. Aliás, se o Ercílio quiser me convidar para testar o gramado, coisa e tal, aderência, tô à disposição. Podemos ir à tarde, vamos eu e você, né, César? Ai, Vini. Cara, tem que ficar aqui no horário do almoço pra ouvir isso, né, cara? Meu Deus. Vamos fazer mais um intervalo, a gente já volta aqui com o Central do Esporte na Rádio Cidade Tubarão. Voltamos aqui na Rádio Cidade Tubarão com o Central do Esporte. Vamos acelerar aqui os assuntos, faltando 12 minutinhos para 1h da tarde. Bom, vocês ficaram sabendo, né, do China Balbino, que ele não estava muito legal, que ele estava internado até num estado bem grave, uma situação bastante preocupante. E felizmente o China melhorou, o China está se recuperando lá no Rio Grande do Sul desse inferno que ele passou com o Covid-19. E felizmente está melhor. E o China mandou um áudio pra gente que a gente vai reproduzir agora, porque ele passou aqui pelo Tubarão, passou pelo Ercílio Luz, tem uma história aqui com o futebol da cidade. Gostando ou não do China, ele é uma figura que foi representativa aqui, né? Mesmo com que os resultados não tenham sido os melhores. E muita gente fez amizade com o China, né? Muita gente fez amizade aqui no município com o China. E ele nos mandou um áudio, vamos acompanhar aí o que falou o China Balbino, o ex-técnico da dupla aqui de Tubarão. Bom dia a todos da imprensa, bom dia a todos os amigos, né, que deixamos aí em Tubarão, independente da camisa, da torcida, independente da agremiação, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar nos 2 clubes da cidade. Isso para mim é um motivo de muita alegria, independente de ter acertado, de ter errado. Recebi a oportunidade de poder trabalhar nos 2 clubes e no último clube no Ercílio, onde o presidente Fábio Mendonça me deu a oportunidade de poder fazer parte aí de mais uma agremiação, de mais um clube centenário. Mas acima de tudo, amigos que deixei numa cidade maravilhosa, numa cidade onde fui
acolhido pelos amigos. Óbvio que tu numa posição de treinador, tu é alvo, né? Uma responsabilidade muito grande, e isso faz parte da nossa história, né? Mas eu quero agradecer a todos os amigos que deixei aí por essa corrente positiva que fizeram por mim, por momentos difíceis, momento aonde pessoas queridas sofreram muito e oraram muito para que hoje eu pudesse estar aqui novamente, né? Então, graças a Deus, consegui sair desse desafio. Agradeço a Deus, porque quando a gente tira um tempo para orar, chorar pelas pessoas, é porque a gente ama por elas. Então, se esse ciclo de amigos fizeram isso, foi porque realmente amam a gente. Então eu agradeço aí a todos pelo grande carinho, pelo grande amor que esses amigos tiveram por mim, pela minha família, e que em breve a gente possa estar nos reencontrando novamente. Eu acho que uma coisa que fica para nós de lição é nós podemos celebrar a vida, né? Nós demos importância, sim, prioridades. Muitas vezes nosso trabalho nos tira muitas vezes energias, e às vezes coisas tão simples são deixadas de lado. Então essa doença é uma doença que requer muito cuidado, é uma doença que ela realmente existe, mas que a gente possa passar com força, com determinação aí. Ela não tem mais idade, temos que nos cuidar. E mais uma vez o meu muito obrigado, a minha gratidão por todos, e pelos amigos de Tubarão, pelo povo de Tubarão, pela cidade de Tubarão que levantou esse clamor aí para que hoje eu pudesse estar aqui. Meu muito obrigado, fiquem com Deus aí, um beijo no coração de todos, e que a gente possa realmente valorizar e celebrar a vida. Agradeço a Deus aí, e um grande abraço a todos. Valeu, China. Que bom que tu tá bem, cara. Que bom ouvir esse áudio, né? Tá com a voz ainda um pouco debilitada, né? Pessoas que ficaram internadas num estado mais grave, infelizmente, ficam com a voz um pouco debilitada. Mas que bom ouvir o China e saber que ele tá bem e passou por esse pesadelo terrível, né, Vini? É muito legal, né? A gente ficou bastante impactado com a notícia do China Balbino, de estar entubado na UTI, coisa e tal. E bom saber que ele tá recuperado, né? Uma grande pessoa, um grande ser humano, China, quem teve a oportunidade... Tu jogou bola com ele, né, Vini? Tu tomou uma caneta dele, foi isso? Não, eu dei uma caneta nele. Tá. Uma caneta e tomei uns 500 desarmes dele, porque o cara desarma muito bem, tá louco. E, cara, é um ser humano extraordinário, uma pessoa muito legal. Apesar das críticas que a gente fazia ao trabalho dele, é um ser humano muito legal. Quem teve a oportunidade de conversar com ele, bater um papo com ele, sabe disso. E melhoras que possa retomar a vida de treinador o quanto antes. Tomara. Valeu, China. Que bom que tu estás bem. Bom, 6 minutos para uma. Quer falar alguma coisa aqui? Pode falar. Não, achei muito legal que o China, claro, a voz tá diferente, mas ele mandou um áudio longo mostrando que ele tá bem, né? Ele sempre demonstra gostar da cidade de Tubarão, então eu achei bem legal da tua parte. De Tubarão, né, cara? Achei só bem legal. Criciúma para não gostar de Tubarão mesmo. Sempre cai mesmo. Achei bem legal da tua parte você botar o áudio do China no ar, porque bastante gente às vezes não concorda com o trabalho dele, como o Vini falou, mas gosta dele. Eu também gosto dele como pessoa, já joguei bola também com ele algumas vezes, só que sempre no mesmo time, então não levei caneta e nem dei caneta. E legal ouvir o China bem. Que bom que ele tá bem. Abraço pro China, abraço pro Eduardo Dabeco lá também, que é amigão do China, que nos possibilitou o contato. Bom, faltando 6 minutinhos, né? Só mais uma aqui, fala. Concordando com o que os amigos disseram, vai voltar logo pra montar a retranquinha dele, né? No Rio Grande do Sul, cara, ele dá muito certo. Ele tá no São Paulo de Rio Grande, eu vou torcer pra que o São Paulo volte à Série A, porque é um grande time, naquela retranquinha do China que a gente conhece, né? No Rio Grande do Sul, cara, não tem essa pegação de pé que tinha aqui em Santa Catarina, aqui em Tubarão e no Ercílio. No Rio Grande do Sul dá muito certo. Cara, olha aqui. Muito certo. Eu acho que a pegação de pé no Ercílio nem foi tão grande quanto a do Tubarão. E a do Tubarão por motivos óbvios. Troca. E o China tem zero culpa.
O China sempre foi assim. Não foi o primeiro clube da carreira. Erro foi do Tubarão em trazer ele. Seu A Luiz torcida Henrique, né? viveu momentos lindos com um time que jogava lá pra frente com o Vaguinho, que dava tudo certo. Decidem trocar o Vaguinho e trazem o China. A Sim. culpa não era do China. Não era do China. Errado é quem defendeu a troca do Vaguinho. Não, tem gente que defendeu a saída, mas não a contratação do China, né? Eu não achava o melhor nome pra assumir. Eu falei na época isso, pelo menos eu lembro de ter falado. Mas também cometi meus erros, né? O principal jogo do China no Tubarão foi aquele contra o Marcílio Dias, lembra? Daquele ventão horrível que o cara botava a bola pra bater o escanteio, bateu uma falta, a 0-0. bola ia pra outro Marcílio. lugar. 0-0. Mas, cara, depois foi pra equipe do Ercílio Luz. Um futebol um pouco diferente pra mim, conseguiu ter um futebol melhor na equipe do Ercílio Luz, mas todo mundo já sabia como era o futebol do China. Acho que quando você contrata um treinador, você tem que saber como que esse treinador é e cobrar dele a partir disso. Bom, rapidinho aqui pra gente trazer outros assuntos pro programa. A Alerj aprova projeto de lei para rebatizar Maracanã com nome em homenagem a Pelé. Bebeto aprova a mudança de nome do Maracanã para Rei Pelé. Nada mais justo. Neto de Mário Filho detona nome de Pelé no Maracanã. Que fosse Garrincha, então, diz ele. O que vocês pensam a respeito? Trocariam ou não trocariam? Patético, né? Discutir isso, cara. É pífio, né? Não tem sentido nenhum discutir isso agora. Ai, Matheus, que chato, cara. Não tem Pô, a gente tem um programa pra discutir assuntos de esporte, deputados velho. estaduais. Oh, Os caramba. deputados estaduais têm 300 mil coisas a mais pra discutirem no Rio de Janeiro. Concordo. Eles querem discutir a troca do nome do estádio. Tá, achei que tu tava discutindo a gente discutir, beleza? Não, eu acho ridículo pautar esse tipo de coisa, cara. Mas é que é o principal Que assunto hoje, né, cara? Se tu abrir o Twitter, ele só tem isso, velho. Que Só o tem Grêmio, isso. que o Santos então faça um estádio novo, coloca o nome dele. Mas cara. peraí, é isso aí, tem que ser um estádio novo. Agora, você vai lá, faz uma coisa, batiza com o nome, dá um nome a esse lugar, e depois você quer mudar por quê? Ó, a homenagem não é mais válida? O que aconteceu com a Sim, pessoa? eu coloquei o nome do meu gato de Marcos Vinícius, eu não vou ficar trocando, né, velho? É Renato Gaúcho, não é? Não, é Diego Souza. Melhorou, né? Bom, não tem porquê, concordo com você, não tem porquê. Já existe o estádio Rei Pelé, não existe? Sim. Inclusive, igual o filho do Mário Filho foi boa, né, Vini? Falou. Neto. Mário Filho Neto. Igual ele falou, cara, até o Garrincha, Mané Garrincha também o estádio. Sim. Então, pô, deixa o estádio Mário Filho pronto, deu, não tem porquê. Nem o do Santos. Pode ser o Urbano Caldeira, como sempre foi, sempre é. Não tem porquê mudar. Eu acho que sou contra. Pode deixar estádio Mário Filho, pronto. Eu já tinha falado aqui sobre isso quando surgiu esse tema. Os caras fizeram 18 mil estádios no Brasil pra Copa do Mundo. Nenhum foi, era tudo Arena Pantanal, Arena da Amazônia, Arena não sei o quê. Por que não colocou Pelé naqueles estádios, cara? Daí agora quer tirar o nome do Maracanã. Lembrei o que eu ia falar faz também, sentido. muito importante. Falando em nome do estádio, que é o que a gente tá pautando aqui, por favor, Ercílio Luz Futebol Clube, não bote Arena alguma coisa, é estádio alguma coisa. Para. Por Vini. favor, essa é a minha opinião. Se o Vini discorda, respeito. O Vini disse ontem aqui no programa. O Vini disse aqui ontem no programa com todas as palavras. Tomara que seja Arena. É mais moderno colocar Arena. Ercílio Luz é um time raiz. Estádio fulano de tal. Beleza? Essa é a minha opinião, Vini. Vini, É pra falar do Maracanã ou do estádio Ercílio, ou né? da Arena do Trazer pra Ercílio? nossa região. Da Arena do Ercílio, né, gente? Pelo amor de Deus. Quanto o Maracanã, César, seria o complexo esportivo, seria o nome de Mário Filho, seria isso, né? Sim. O Maracanã mudaria de nome e o complexo esportivo seria do Mário Filho. É. Mas por que não bota o complexo esportivo que não tem nome de Rei Pelé? Muito bom. Cara, nada a ver, né, cara? O deputado estadual quer mudar o nome do estádio. Deixa o cara que faz, igual os vereadores aqui de Tubarão, pautar ali o projeto e vou botar o nome do estádio de, sei lá, Guilherme Falquete. Os vereadores, sabe? Pô, deixa o cara que tem a propriedade lá mexer, então. Mais aleatório que isso, ontem o Jorge Cajuru fala que é pai da filha do Bebeto e fala que ele fazer DNA. Não, do Túlio Maravilha. Túlio Maravilha quer fazer DNA. O futebol brasileiro. Um dia em que o Lula tá solto agora pra concorrer, 2.000 pessoas morreram por Covid quase, e o Cajuru vai falar do teste do DNA, né? A torcida do Flamengo é mais criativa pra fazer coisas. Ontem eu vi a torcida do Flamengo, até mandei pro Matheus, falei pro Matheus. Entre Lula e Bolsonaro é tipo, tu tá precisando ganhar um jogo no segundo tempo e ter Vitinho e Michael. A torcida do Flamengo é muito boa. Ontem o Santos ganhou pela Libertadores, tá? Ganhando o Deportivo Lara 2-1, primeiro jogo, fase inicial
da Libertadores. Só que olha o seguinte, se o Perigoso, Santos passar, ele perigoso, mas se ele passar, Matheus, ele vai pegar ou São Lourenço ou Universidade de Chile. E o Santos tá com uma gurizada, né? Vocês sabem como é que é o Santos. Ontem os gols foram do Vinícius Balieiro e do Kaique. Os moleques aí, menos de 20 anos. Início do trabalho do Romano. É, isso aí. Bom, ontem pela Copa do Brasil o Vitória eliminou o Águia Negra, que o Vini ficou tirando onda aqui com o Águia Negra ontem, e também com a Campinense, que tomou 7-1 do Bahia. A escola de samba voltou o carnaval? O Campinense do Amigão, o estádio Amigão, tomou 7-1 do Bahia, foi eliminado, voltamos ao 7-1. Pela Champions, a Juventus perdeu para o Porto está classificado, grande atuação do Pepe. Um jogaço ontem à tarde, foi pra prorrogação e tudo, deu Porto. E o Borussia se classificou pra cima do Sevilha com 2 gols do Ralandinho, né, Vini? O novo Ronaldo Fenômeno, como disse o Marcos Vinícius. Tem potencial pra ser mais do que o Ronaldo Fenômeno. Cara, o Sevilha foi cair na besteira de classificar, né? O Sevilha devia cair na fase de grupos pra jogar a Europa League e ser campeão, como ele sempre é. Né? É sempre campeão, é tricampeão da UEFA Europa League. Hoje na Libertadores tem o meu Grêmio do Renato contra o Ayacucho. Mas já? Meu Deus. Já? Já. Sem Paulo Vitor, sem não, Jean-Pierre e sem PP. Não jogou o Campeonato Brasileiro? Não, desdenhou de novo, né? Largou. Então se classificou. O jogo no Brasileirão. O jogo brincamos no Brasileirão, como o Fluminense brincou aquela vez. Na Copa do Brasil hoje tem só um jogo ruim pra caramba. Motoclube e Botafogo é o melhor jogo que tem, 9h30 da noite. O resto é Juazeirense e Sport, Cianorte Paraná. Cianorte Paraná até interessante, né? Sim. Lá, né? Torcer pro Cianorte aí. Agora, esse confronto aí. Torcer pro Cianorte nesse jogo, pro Paranaense pra frente. Cara, seu time tá fora, né? Tu sabe disso, né? Vai perder pro Júlio César Nunes lá. Não vai. União Rondonópolis já era. Agora, nada a ver. Agora que o Honda foi embora do Botafogo, vai ter motoclube contra o Botafogo. Muito bom, cara. Esse trocadilho foi maravilhoso. Esse que a gente quer pro programa, esse tipo de trocadilho. Pela Liga dos Campeões, hoje tem o Liverpool do Matheus contra o RB Leipzig. Já tá definido, né, Matheus? É páreo corrido. Pode jogar 10 pila. Mas ele tá muito mal no inglês, né? Você falou que tava mal, ganhou de 2-0, fora dos caras, né? Na Champions. E o PSG pega o Barcelona hoje, um jogo protocolar, ou será que teremos mais uma epopeia em Paris, hein, Vini? Não, definido. Eu defino epopeia. Será que teremos um jogo atípico? Vai ser outra goleada, o Mbappé faz mais 3 aí, o PSG faz 5-1. Neymar nem joga. Bom, isso aí então, o cardápio do futebol aí pra quem Vini, tu gosta do trabalho do técnico do Santos? Não? O Roland, por enquanto, não. Ele tomou 4 do São Paulo, não ganhou nenhum jogo. Ganhou ontem, né? Ganhou um jogo só. Então, por enquanto, não aprova o trabalho dele. Tá bom. Beleza. Um beijo, Marcos Vinícius. Um beijo pra você, até mais. Um abraço. Na verdade, é um aperto de mão de longe, né? Porque hoje não pode mais essas carícias entre as pessoas. Até amanhã. O que é? Não é isso. Até amanhã, uma boa tarde de quarta-feira para todo mundo e continue na sequência no Jornal da Rádio Cidade. Falou, Gui, um abraço para você também. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Vamos esperar o teu Grêmio aí, que ele vai fazer nessa Libertadores, ver se fazer um bom papel. Boa sorte para vocês. Vai tomar outra goleada. Que pessimista, hein? E um abraço, Vini, um abraço, Matheus. Tamo junto e sexta-feira tamo de volta. Beleza. Matheus Aguiar, um abraço e obrigado por ter vindo aqui de novo, Matheus. Tchau, valeu, um abraço a todos. Boa quarta-feira, um abraço para quem tá ouvindo a cidade. Vipcar Nissan apresenta a novíssima Nissan Kicks 2022, simplesmente um espetáculo. Pré-vendas nas lojas Vipcar Nissan, restaurante e rotisserie Bom Apetite. Encomende o seu almoço agora, não perca tempo. 3622 39,93, marmita fit ou marmita normal. Você encomenda, recebe na sua casa quentinho ou vai até o Bom Apetite, na Lauro Miller 478, ao lado do cartório. Central volta amanhã aqui na cidade ao meio-dia. Tchau.